Bom, João Cirilo, né? Por muito tempo eu não gostei desse nome. É o mesmo nome do meu pai, João Cirilo Filho. Eu sou João Cirilo Neto, eu nasci em Quaraci em 78 e acho que desde pequeno assim eu percebia que eu não transitava muito com a galera assim da minha época. Aquela coisa de jogar bola, eu era um cara que ficava trancado dentro de casa desenhando, que tinha uma outra dinâmica, né? Por volta assim, no começo da adolescência eu descobri a Fundação Curro Velho, 93, e aí foi o lugar onde eu fui conhecer pessoas e fui saber um pouquinho mais de técnica, né? Sobre as artes visuais de uma forma mais, sei lá, sistematizada. E eu considero o Curro Velho como assim a minha primeira casa, né? Eu aprendi muita coisa ali naquela vivência assim. Acho que eu passei boa parte da década de 90 frequentando tudo que eu podia fazer, né? Enfim, a arte ela sempre me acompanhou, sempre esteve comigo, né? Em 99 eu passei no curso de artes visuais, na verdade é o curso de educação artística, com habilitação em arte plástica da UFPA, e que era um curso que eu nem sabia que existia. Eu estava estudando um cursinho para fazer, sei lá, jornalismo, fazer história. E aí descobri algumas pessoas no meio daquela sala enorme do cursinho, sei lá, 500 pessoas dentro de uma sala de aula. E aí fui descobrir que existia um curso de arte, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Sim, existe isso, é um curso que a gente gosta de fazer, né? E aí fiz vestibular, passei. E nesse meio tempo, dos 4 anos de curso, a gente criou um grupo, eu e os meus colegas de universidade, o grupo A9, que a 9 fazia menção à turma de 99, alunos de 99, né? Uma alusão assim. E também brincava com o tamanho do papel, que era o A4 dobrado, até chegar no A9, que era uma coisinha pequenininha, né? A ideia do grupo era a gente coletivamente conseguir se estabelecer no cenário artístico, né? E aí a gente começou a fazer exposições juntos, cada um dentro da sua poética. Às vezes a gente amarrava uma questão temática para as exposições, e aos poucos cada um foi construindo um percurso, né? Um nome. Aí quando começaram a passar em salões, no Arte Pará, alguns começaram a participar de editais da Funarte, né? E quando foi em 2004 esse grupo acabou. E aí ainda tinha o hábito assim, de trabalhar de forma coletiva. Durante, sei lá, 2004 até 2008 eu me envolvi em alguns grupos, né? E a partir de 2008 eu entrei já tinha feito uma especialização na UFPA, em semiótica e artes visuais. E em 2009 eu entrei no mestrado em artes da UFPA também, né? Lá pesquisando sobre a relação da moda com as artes visuais, do vestuário, na verdade, com as artes visuais, porque minha mãe era costureira, então tinha essa influência muito forte em mim. E o meu pai, ele era marinheiro e tinha essa coisa ele construía casas, ele era pedreiro, ele era encanador, ele fazia de tudo, né? Então, essa coisa manual, desse convívio com eles, me ficou, sabe, de uma forma muito, muito forte. Quando foi em 2012, a minha mãe faleceu, eu tive assim, isso impactou de uma forma muito negativa em mim. E eu fiquei 3 anos numa crise danada sem saber o que fazer, né? E aí em 2013 eu comecei a tentar reagir, que aí resultou nessa série de quadros do que eu estou fazendo até hoje, né? No que você está pensando. A arte para mim é tudo, assim, ela é uma bula, é um mapa, é uma bússola. A arte para mim é tudo. Bom, eu cresci num ambiente em que havia muitas mulheres, né? Eu tenho 2 irmãs. Existia sempre uma moça ou uma senhora que cuidava da gente, né? Que trabalhava em casa. Existia minha mãe, existia minha madrinha, existia tias, existia primas e tal. Então sempre muito rodeado de mulheres, né? E assim, observar essa movimentação, essa peculiaridade do que é o feminino, assim, foi algo que me marcou muito, assim.
A minha mãe também, como eu falei, ela era costureira, né? Então tinha muitas revistas, aquelas revistas de moda, de manequim, moda moldes, enfim. E eu sempre ficava olhando aquelas revistas, né? Crescia olhando para aquilo, aqueles mapas de carretilha, aquela coisa toda. E a mulherada indo em casa para experimentar roupas, né? E eu acho que alguns aspectos do meu trabalho, eu trago em alguns momentos uma reflexão sobre a cidade, sobre a urbanidade, sobre o que é ser urbano dentro do contexto amazônico. E em outros momentos o trabalho vai para esse caminho da roupa, o caminho do feminino, né? E que eu acho que na verdade é um discurso masculinizado, é um olhar masculino sobre o universo feminino, né? Não é não é um trabalho feminista, não é. É o trabalho de um cara que está observando mulheres, né? Acho que é por aí. Quase um voyeur. A moda, ela sempre teve presente em alguns... acho que desde 2003 eu comecei a fazer alguns estudos a partir das revistas de moda, né? Umas aguadas de nanquim. Depois de um tempo eu comecei a materializar aqueles desenhos, a fazer croquis, e a minha mãe começou a estabelecer uma parceria comigo de costurar os desenhos que eu fazia, né? Então, pelo menos, acho que uns 3 trabalhos eu consegui criar esse envolvimento dela, e da minha irmã também era costureira. Então, Ode a Moça Bonita acho que foi o primeiro trabalho que a gente experimentou fazer. Não, foi o segundo, que o pretinho básico, que eram os tacos de piso, né, entalhados com figuras femininas que davam volta no ambiente, e no meio tinha uma manequim que a gente ficava colocando vestidos pretos, né? De 2 em 2 dias a gente mudava os vestidos e tal, e as primas, amigas, todo mundo emprestando vestido para fazer essa rotatividade na exposição, né? Aí, com base nessa experiência, eu resolvi fazer o mestrado nesse assunto, né? Eu tentei explicar como é que a roupa, o objeto roupa, ela entra no universo das artes, né? De que forma isso ocorre. Aí eu criei 3 classificações lá. Mas o que é legal é pensar no conceito de roupa de artista, né? Quando foi em 2012 que minha mãe faleceu, mudei de casa, fui para um lugar bem menor. Então a perspectiva de trabalhar com instalações, com ambientações, foi caindo, assim. Eu fui para um apartamento muito pequeno e eu precisava me adequar ao espaço que eu tinha para trabalhar, né? E começar a mexer com cor, pintar, desenhar, né? E aí tinha essa inquietação da cor, tinha a inquietação do universo feminino, das roupas e tal, e aí meio que bate isso no liquidificador, e aí eu trago essa série, né? Eu acho que de certa forma a reflexão sobre roupa ainda está aqui, porque quando tu vai retratar alguém, tu tem que perceber o que ela está usando, né? O jogo de cores que estabelece com todo, a composição. Então, de certa forma, a roupa ainda está presente, né? Bom, Ode a Moça Bonita foi um trabalho que surgiu em 2005. Tinha saído da universidade em 2004. Algumas pessoas do A9 estavam por ali, tendo um certo contato comigo ainda. E aí a gente se organizou, convidou mais algumas pessoas, né? Articulou com a Keila Sobral, com a Alberta Carvalho, com a Alan Soares, com a Daniele Fonseca, Anne Meirelles, o Flávio Araújo, o Cláudio Assunção, e a gente conseguiu formar esse grupo com 8 pessoas, e a gente criou o projeto 8 Solos sobre Superfícies, né? Ou sem superfície, aquele S com a barra, né? E a ideia era andar por 8 municípios do Pará, né? A gente conseguiu fazer Castanhal, que a Dani morava lá e conseguiu articular isso. A gente conseguiu ir para Marabá, através da Vitória Barros, da galeria, e por fim a gente trouxe para cá. A gente participou de um edital na época e foi aprovado, e a gente fez a exposição aqui. Então era o mesmo grupo de trabalhos que ficava itinerando, né? E aí eu fiz o Ode a Moça Bonita. Eu já tinha comprado 2 manequins para resolver alguns problemas que eu tinha na cabeça. Então eu também fiz um trabalho na UNAMA, que chamava Humano Demais para Viver Nesse Mundo. Tinha um croquisinho, um desenho, e a minha mãe costurou a roupa e o manequim ficava com a roupa construída por ela, com um desenho grandão atrás, uns 4 metros de altura. Então, assim, eu comprei essas manequins, eu vou usar
tudo que eu puder, né? E aí depois, com o tempo, eu já comecei a ficar sem espaço e comecei a me desfazer delas. Então, uma eu dei para o mestre Renato, que ele usava no ateliê, e a outra eu doei para cá, na época dessa exposição. Eu estava afim mesmo de me livrar delas. Aí, Ode à Moça Bonita, ela junta, na questão estética, uma certa influência que eu tinha do Natalino. O Natalino, ele era um mendigo que andava, um morador de rua que andava ali por Icoraci, e anda ainda, por incrível que pareça, desde 2002 até. E ele fazia assim os iglus de papelão, madeira e tudo, e aí ficava morando por ali. Aí a minha mãe começou a estabelecer com ele uma relação de toda manhã dar café para ele. E aí ele ia lá e tal, e ele ficava falando umas coisas esquisitas e tal, que a gente não entendia o que ele falava, ficava resmungando, aquela coisa assim, e deixava às vezes os bilhetes pendurados na grade, né? Eu via algo de Bispo do Rosário ali, nas coisas que ele fazia, sabe? Eu tenho um pote de Helmers, de um vidro de Helmers que ele fez, passou um arame em cima, e aí todo retorcido, e aí ele deu uma volta embaixo, né? Então tem uma caneca. Ele fazia uns objetos assim, que eram bem bonitos. Assim. E isso desencadeou em mim um problema, depois tornou um problema, que era colecionar arames. Arame que eu percebia na rua que tinha uma forma e eu coletava aquilo. E eu envolvi toda a minha família nessa loucura, sabe? Uma vez eu estava andando com a minha sobrinha assim, e ela baixou para pegar o negócio, e ela ficou muito frustrada quando ela viu que era um fio que se desfez, assim. Ela viu uma forma maravilhosa no chão, quando ela puxou, era um fio de algodão, alguma coisa assim. E eu colecionei muitos arames e tal, e eu fiquei por muito tempo pensando, o que eu vou fazer com isso, né? E aí, a partir de 2001, eu comecei a estudar a possibilidade de como inserir esses arames, que assim, me incomodava. Eu achei o arame, eu consigo ver uma forma pela Gestalt, eu rodo aqui, procuro a melhor posição, mas eu não posso dizer que isso fui eu que fiz. E aí, então, a ideia era usar esse instrumento do acaso nas composições e atribuir isso, olha, não, eu fiz, né? A partir de algo que me foi dado. Aí o Ode à Moça Bonita, a ideia era fazer uma homenagem a uma amiga que trabalhava, que na verdade tinha filha lá no Sesc, eu era estagiário no Sesc em 2001, e ela ia todo dia levar a filha dela, e a gente acabava conversando muito, a Dani. Na ocasião assim que a filha dela teve uma formatura, ela foi toda montada, né, toda bonita, toda enfeitada para ir para participar da cerimônia lá. Eu falei, Dani, tu tá bonita. Ela falou, eu tô, mas eu tô aqui toda incomodada, eu não gosto desse vestido, não gosto esse sapato me aperta. Começou, sabe, um monte de reclamações assim. Pô, mas então por que tu usa? Não, mas é porque tem que estar bonita para participar do evento da filha e tal. E aí eu pensei nessa coisa da vaidade, desse paradoxo que é, às vezes, o feminino, né? Desses conflitos, né? E na época eu não sabia muito bem assim, o que o trabalho falava, né? Mas aí eu escrevi num diário, que eu tinha esse hábito do diário, no dia dessa conversa, porque eu coloquei essa fala dela, né? 3 anos depois, a circunstância do 8 solos, eu falei, eu vou pegar aquela ideia daquele texto da Dani e vou construir o trabalho. Então, aí junta Natal, o arame da Michele com as anotações de diário e a reflexão sobre a conversa com a Dani. E aí eu cheguei na ideia do Ode à Moça Bonita, né? Então a ideia era simples, era pegar o discurso, colocar as cruzetas num pano de algodão cru e enrolar a manequim com isso, nesse pano, né? E colocar o brochezinho. Agora com relação à série, no que você está pensando, eu acho que o grande elo é a questão do feminino, né? Essa observação sobre o feminino. Eu pintei poucos homens, assim, acho que eu pintei os 2. Tem essa coisa assim, parece assim que eu escolhi uma faixa de idade para trabalhar. Assim, são pessoas que estão saindo da adolescência, estão na adolescência até uns 40 anos, parece que... Não por acaso, eu acho que é a faixa etária que mais usa as redes sociais, né?
isso vem também de um hábito, de uma coisa muito feia que eu tenho, que é o excesso, é o colecionismo, sabe? É juntar livro, é juntar arame, é juntar revista, é juntar fotos. Eu gosto de roubar fotos, né? Roubar fotos dos outros. É um hábito que eu tenho desde o Orkut. Eu tenho assim HD cheio de fotos de gente que eu não sei nem por onde é. E o que é, assim, olhando para os HDs e vendo esses registros antigos, de pessoas que eu não conheço, é interessante a gente perceber como a tecnologia, né, como a linguagem das redes sociais ela vai sendo construída, né, de, sei lá, 2005 para cá. A qualidade das imagens, né, essa coisa do se expor no teu íntimo, né, da tua privacidade numa rede social. E aí esse conjunto de fotos parece que vai ficar como um documento, um registro do que foi o começo das redes sociais, né? E aí uma coisa que me instigava era justamente isso, criar problemas, tensões nas redes sociais. Assim, eu me apropriar de uma imagem que eu não construí, tal os arames, como eu achava na rua, que não posso dizer que foi eu que fiz, mas aí de alguma forma eu insiro isso no meu trabalho e aquilo passa a ser meu, né? Então, e aí? De quem é a imagem? A imagem é minha, a imagem é da pessoa retratada, do fotógrafo, né? Eu tenho o direito de fazer isso, posso fazer isso, né? Ou eu não posso? A pessoa está se expondo numa rede social, eu posso roubar essa foto, né? A pessoa pode me processar depois que eu pintei por estar usando uma imagem dela, né? Ah, mas e os políticos que se expõem e tal, e viram caricaturas e eles não fazem nada e tal? Ah, mas o político não é uma pessoa comum, mas a pessoa comum está se expondo numa rede social e ela é uma microcelebridade, pode-se dizer assim. Então são essas coisas que acabam me movendo, sabe? Nessa pesquisa com os retratos. É um trabalho super careta, cara, não tem nada de novo, assim, é um trabalho que quer ser um trabalho acadêmico, né? De retrato, que é uma coisa super, super anacrônica, mas que dialoga com essa contemporaneidade, com esse ruído. Eu acho que a razão de ser dessa pesquisa é o contato dela com as redes sociais, né? E aí comecei a comprar livros, né? Conhecer o que é o nome das cores, da tinta, né? Como trabalhar com acrílica, como trabalhar com óleo. E assim, pela cozinha do óleo, eu acabei deixando o óleo de lado por ver que era complicado trabalhar com ele dentro de um apartamento. A questão do cheiro, a questão do óleo, dos solventes e tal. E vi que a acrílica era muito mais fácil de trabalhar naquele ambiente que eu tinha. E comecei a pesquisar isso. Para sair do lápis de cor, dos caderninhos de anotação que eu comecei em 2013, para ir para a pintura foi mais de uns 2 anos de pesquisa. E a primeira tela assim que eu ai caramba, não consegui, foi essa aqui. Então, aí tá, eu peguei essa imagem e comecei a trabalhar nela. E assim, uma dor de cabeça. As primeiras telas que eu tentei fazer, eu rasguei, ficava mordido, colocava embaixo do chuveiro, passava uma escovinha para tirar e tentar reaproveitar a tela de alguma forma. Eu fui colocando o processo e ela concluída, ninguém se manifestou, eu fui pintando outras e tal. Um belo dia eu venho para o centro trabalhar e aí tá lá. Olha que doido, Loreta, não é tu? Era o namorado dela que tinha visto de alguma forma e tinha marcado lá. Rapaz, eu fiquei isso vai dar merda. E aí fui explicar para ela, né, o que era a proposta, tudo. Mas foi legal, assim, depois disso eles se interessaram queriam ver a tela de verdade, né, queriam ver o trabalho. E aí a gente marcou no Horto e levei a telinha para eles verem. Então eu levei uma reprodução, um A3 moldurado e dei para ela como um presente, assim, né? Mas desde aí sempre foi muito complicado para mim pensar o que fazer com essas pinturas, sabe? Porque assim, eu me sinto mal, assim, parece algo mais antiético do que roubar as fotos e pintar, é comercializar isso, sem o aval da pessoa, sabe?
para mim parece que tem um conflito e eu ainda não consegui resolver isso. Então eu fico com as telas em casa. E aí quando eu fui em 2017, eu fiz uma exposição reunindo tudo que eu fiz no CCBEL. Já tinha feito também em Marabá, na Galeria Vitória Barros. O nome da exposição lá foi Em Processo. Eu acho que é a questão da mulher, a questão do feminino, né? A questão da beleza, que é algo que eu persigo, né? Por muito tempo eu persegui assim, o que é belo no feio, sabe? No precário. Eu acho que ali representa muito bem isso, sabe? Essa coisa do precário mesmo, da coisa da gambiarra, né? Essa palavra. E aqui nessa série eu acho que já é aquela coisa de perseguir o ideal do que é belo, do que eu considero bonito, né? Mas o que é beleza, né? O que é a beleza? O que é o bonito, né? Tem uma coleção de livros sobre pintura que eu comprei, que são 14 volumes, assim, tem um livrinho específico para tratar sobre o belo. E assim, tu vê aqueles tratados mais antigos, os pensadores sobre a questão da beleza tentavam normatizar isso através de medidas de distância entre o olho e o nariz, né, sobre as proporções, daquela coisa que é uma beleza ideal, né? Mas isso é muito europeu, né? É muito branco, assim, aquela coisa muito... E a gente, na verdade, tem vários tipos de beleza, né? Essa série está me instigando a perceber beleza, assim, em coisas que talvez para outra pessoa não haja beleza ali. Mas eu acho que é o meu norte, assim, eu escolher uma imagem, ao roubar uma imagem, de que forma essa beleza está ali inserida, né? O belo feminino está... Não é o belo a menina tem que ser bonita, não é isso. A composição tem que ser bela, né? O todo daquela imagem. Eu acho que ainda estou nos primeiros passos ainda, sabe? Do que eu estou... das possibilidades que a pintura pode me dar, assim. Eu atualmente estou mais roubando foto que pintando. E eu acho que eu sou um artista mais, assim, copista do que algo que gera imagem, sabe? Eu fico, assim, surpreso com pessoas que, por exemplo, fazem quadrinho, concebem todo o universo, toda uma movimentação de personagens e tal, e é algo que eu não sei fazer. Eu sempre tenho que ter uma referência, uma imagem do meu lado para poder trabalhar. E eu acho que eu não escolhi a via da fotografia por ser talvez tecnológico demais, ou ser caro demais, né? Essa coisa do precário, da falta da grana, acho que foi uma constante na minha vida. E sempre que eu, por exemplo, eu via uma capa do disco dos Beatles e tal, eu me lembro de adolescente tentar copiar no papel 60 quilos, então, porque eu não tinha grana para mandar reproduzir aquilo na década de 90 e colocar aquilo na parede do meu quarto. Então, para mim era mais fácil tentar copiar a imagem, né? Então, eu acho que é mais ou menos o mesmo processo aqui, sabe? É um trabalho que dialoga com a fotografia, mas que não disputa com ela. Logo no começo eu ficava assim, eu quero pintar a ponto de ser sabe, essa coisa de confundir, é pintura, é foto. É meio esvaziado, né? Parece que não tem... É um jogo de técnica e parece que às vezes o discurso não há um discurso. Uma coisa meio vazia. E aí, com o tempo, eu fui deixando, assim, tendo mais claro que eu acho que a pictorialidade, né, da técnica deveria estar mais presente, assim, não tentar disfarçar ou perseguir muito essa coisa fotográfica. Tocaste num ponto que é interessante, que eu ainda não tinha falado, que é a questão do mercado, né? Eu nunca soube lidar com o mercado, assim, precificar, sabe? Sempre tive dificuldade para negociar, assim. Por que eu vou cobrar se posso dar para alguém? Eu acho que é mais ou menos esse pensamento, sabe? Então, assim, se eu fosse viver de produzir e conseguir dinheiro a partir dali, dessa produção, eu provavelmente ia passar fome.
dada essa generosidade toda que me marca. Então, assim, para mim foi assim, muito claro que eu deveria ter sempre um emprego para me sustentar e ter a arte como uma espécie de, não digo nem um plano B, mas na verdade uma válvula de escape. Assim. A arte sempre teve essa função para mim, né? De ser um vetor de expressão muito livre, de tendência, de mercado, de produzir com a finalidade de, né? Então, isso para mim é muito bom, é terapêutico na verdade, né? Porque assim, eu acho que depois que a minha mãe, eu não tentei tratar isso, mas eu entrei num processo meio depressivo, assim. E a pintar, essa coisa de se estabelecer uma rotina, de toda manhã acordar e pintar até meio-dia, se arrumar, vai para o trabalho, isso começou a me dar um ânimo mesmo, sabe? Uma razão, assim, para estar... E assim, o que eu diria para os jovens, eu acho que, assim, a dureza da vida faz a gente pensar em termos práticos, a gente precisa de algo que nos sustente financeiramente, né? Mas eu acho que mais do que isso, pensar em algo que nos realize em termos espirituais e fazer isso de desdobramento para que fazer o que a gente gosta para que isso se torne algo que vá no futuro ou não te dar algum retorno financeiro, né? Então eu acho que primeiro vem essa questão do fazer o que se gosta de fazer, não fazer forçado, não se impor algo, não se violentar por dinheiro, né? Eu acho que a gente tem que ser íntegro com o que a gente persegue e fazer o que a gente gosta.